No Brasil está on. Ligue agora mesmo ou mande a sua mensagem. 16 9 96 21 02 53. Ibaté FM 87,9. A rádio da cidade. Ibaté FM 87,9. A rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Sei que és meu pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente chegando até o seu lar com o programa Palavra Viva, nesta tarde de domingo, esse dia especial, e o programa Palavra Viva hoje é especial, Dia das Mães. É uma alegria chegar até
os nossos ouvintes através da rádio da 87,9, também através das redes sociais. E é uma alegria muito maior termos a presença do Senhor nos sustentando para chegarmos até aqui. A paz do Senhor, Pastor Jairo, a todos os ouvintes, Juninho, que já estamos aqui novamente para glorificarmos o nosso Deus. Paz do Senhor, Pastor Juscelio, David, Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes que sempre nos honra de estar aqui acompanhando o programa Palavra Viva. Tenho certeza que esta programação de hoje será de bênçãos e especialmente, a todas as mães aqui da nossa nação. Eu quero desejar aqui um feliz Dia das Mães, dizer que esse dia é especial, mas que não fique somente a este dia, pastor? Sim. Que tem muita gente, tem muito filho que lembra só da mãe no Dia das Mães. E a gente entende que todos os dias são os dias delas. E eu falo por mim mesmo, eu devo muito à minha mãe por tudo que ela tem feito na minha vida. Debaixo sempre das orações dela, eu tenho certeza que Deus trilhou os nossos caminhos na casa de Deus, foi por causa dela. Com certeza, irmã Cida, a paz do Senhor, parabéns. Também não poderia deixar de desejar, que seja um dia de grandes bênçãos, alegrias no lar de cada um. Parabéns a cada mamãe da nossa igreja. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas também a todas as mães da nossa cidade, região, irmãs, amigas, guerreiras que nos acompanham. E eu não poderia, Pastor Jair, deixar de citar a irmã Lourdes, minha mãe. Sim. Graças a Deus, com saúde, como o senhor bem colocou, Nós temos um olhar especial para esse dia, não deixando de olhar os demais também, pensando que, às vezes, dias como esse denotam lindas homenagens, denotam uma necessidade social também, comercial, mas a importância das mães, das mulheres, podemos dizer assim, inclusive a luz da Bíblia vai muito além da questão comercial, de um dia específico, vai atingir grandezas de formação, de caráter, de educação, de instrução e muitas de batalhas para terem seus lares abençoados e batalhas espirituais também, Sim. Muitos de nós podemos dizer que estamos na presença de Deus por causa do papel das mulheres no contexto da igreja, no contexto dos lares, as mamães, podemos dizer assim. E aquele que tem a alegria de ter a sua mãe, poder abraçá-la, valorizá-la, é um momento importante também, um dia para nós agradecermos a Deus, aqueles que já não têm mais, que também possam compreender que na vontade de Deus, a soberana vontade de Deus está acima disso tudo, mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus que guarda e protege e na eternidade estaremos juntos, todos aqueles que servem ao Senhor. Então, Pastor Jairo, iniciamos aqui e hoje temos aí um especial e precisa ser bem comentado com os irmãos e essa parte é com o Pastor Jairo, que é aqui o administrador, o apresentador, ele é a direção aqui do trabalho. Nessa programação especial nós vamos ter bastante brindes aqui. É uma forma de presentear, algumas mães aí que vai estar participando conosco nesse programa. Nós vamos estar sorteando então no fim dessa programação uma linda Bíblia feminina, linda mesmo. Um vale lanche no valor de R$50, uma pizza e 6 canecas personalizadas também referente a mensagens relacionadas à mãe. Então vão ser 9 brindes no total, pastor. Hoje a caneta pegou fogo nos outros programas. Hoje ela vai pegar fogo. Hoje vai derreter. Então, lembrando que pode ser um irmão, um homem que participe, até porque ele pode presentear a mãe ou a esposa, não é isso, pastor Jairo? Com certeza. Não tem problema. Não serão abertas aqui só para mulheres. Mas tem ainda também uma forma especial, para aqueles que estão acompanhando, ficarem atentos sobre essa participação, não é? Isso. Neste programa, especialmente, para estar participando do sorteio, é necessário, lógico, mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, que é no número 16 996 21 0253. Esse WhatsApp é o WhatsApp da Rádio Ibaté FM.
Porém, para participar do sorteio, é necessário, é um requisito que a gente colocou no programa de hoje. Tem que colocar a palavra mãe. Então, se tiver mãe, eu posso mandar só mãe, pastor José? Pode. Se mandar só mãe, vai estar participando do sorteio. Mas se não mandar mãe, nós não vamos estar inserindo no sorteio. Olha, então é a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é mãe. A palavra é mãe. Então o irmão vai enviar a sua mensagem para o 996210253 com a palavra mãe. Mandando essa palavrinha, já estará participando. E nós vamos falando aqui durante a programação uma forma de nós homenagearmos também as mamães e controlarmos aqui a questão da participação, né? Para nós atingirmos aí uma organização dentro dos nomes que estão participando e outros que estão mandando mensagens com outros temas. No caso de oração, teremos a oração no final. Então, se o irmão tem uma necessidade, um pedido, aí a mensagem vai ser diferente. Mandando a palavra mãe, está inserido na questão do sorteio. Começou. Já apareceu aí? Então já apareceu uma primeira pessoa e olha só, uma Bíblia, um vale lanche no valor de R$50, uma pizza e 6 canecas personalizadas. Então serão 9 brindes na totalidade. E é uma alegria, agradecemos aos irmãos, amigos que têm nos ajudado para podermos prestigiarmos as mamães, a irmã Érica, a irmã Ide, que tem sempre nos ajudado, o irmão Magdiel, também Juninho Lanches, que tem aqui presenteado para nós revertermos em mimo, né? Nós temos usado esse termo, né, pastor Jair? Isso, são exatamente. Mimos para os nossos irmãos e ouvintes. Na Rádio 87,9, você está ligando o seu rádio agora, você está com a programação Programa Palavra Viva. Mensagens bíblicas, hinos edificantes e sempre um caráter evangelístico. Nós estamos aqui todos os domingos às 3 horas da tarde, às 15 horas, e este programa é reprisado todas as terças-feiras às 19h30. Eu sou o pastor Juscelio, está aqui comigo o pastor Jairo, Juninho ali no maquinário, e nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. O nosso pastor presidente é o pastor Eli Martins de Souza, está nos acompanhando e também cooperando para que esta obra possa ir avante. Louvamos a Deus e vamos ouvir um hino especial daqui um pouquinho. Antes o pastor Jairo fará uma leitura bíblica e o irmão já vai compartilhando com amigos, familiares. A participação dos irmãos é muito importante para que possamos levar avante esta obra. Amém, pastor. Poderia citar várias passagens bíblicas referentes a esse dia, né? Vamos tratar esse dia como, embora a palavra de Deus, ela vai muito além do que a gente pode imaginar, mas eu queria trazer aqui nesta programação uma palavra voltada para uma mãe. E essa mãe se chama Ana, que tem uma história muito linda e muito edificante para as nossas vidas, e fala de uma situação que se chama perseverança, que eu tenho certeza que muitas mães foram perseverantes em prol dos seus filhos, dos seus maridos, muitas ainda estão perseverando, e a palavra que Deus nos fala hoje é: não desista, né? Mesmo que esteja difícil, talvez você está perdendo as suas forças, mas através dessa palavra eu creio que Deus vai renovar as suas forças neste momento. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, capítulo 1, alguns versículos, nos diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramantaim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que este mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira
junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Que bênção, pastor Jairo. Menção a este nome tão conhecido e que sempre traz, né, novidades, né, profundidade bíblica, né? Sim, com certeza. A vida desta mulher, então, em homenagem também às nossas mamães no dia de hoje. Eu vi que no Facebook, pastor Jairo, tem até alguém perguntando, dizendo: quero participar. Então, para os irmãos que estão nos acompanhando, que querem participar, eu vou repetir aqui antes do hino. Sim. 996-210253. O telefone da rádio, o WhatsApp, fica sempre passando aí embaixo na telinha. E o irmão, a irmã, o ouvinte que queira participar deve enviar a palavra mãe. Hoje, a palavra-chave é a palavra mãe. E olha, pastor, tá tão potente a programação de hoje, já tem mais de 40 mensagens aqui para participar do sorteio. Eu nem comecei a anotar ainda, viu, Juninho? Irmãos, é uma alegria muito grande. Nós estamos vivendo experiências, né? Eu vou dividir com os irmãos que estão nos acompanhando de casa e também através do rádio. Nós temos vivido experiências especiais nesses últimos dias. Nós tivemos o final de uma campanha, nós ficamos 2 meses orando com toda a igreja, e foi uma campanha muito abençoada, muitas pessoas testemunhando de bênçãos espirituais, bênçãos materiais, portas de emprego, que era impossível, e Deus abriu. Muitos irmãos ainda nem testemunharam. Sim. A gente fica sabendo porque eles nos procuram, e pessoas de fora, né, do contexto da igreja, mas que estão sendo também alcançadas. Nós tivemos o congresso da banda, foi muito especial. Recebemos muitos músicos, foi um final de semana repleto da presença de Deus. Embora fosse ali um congresso voltado à questão da musicalidade, a palavra foi maravilhosa. Sim. Aos nossos corações. E na sequência nós tivemos o congresso de jovens, que foi também um encontro maravilhoso. Nós estávamos ali com a igreja cheia, fizemos de tudo para acolher os nossos irmãos, visitantes, participantes. Precisamos até arrumar cadeiras e pessoas até para o lado de fora da igreja, mas foi tudo para a glória de Deus. Experiências marcantes de Deus falando em especial com as pessoas, curando enfermidades, pessoas tendo um encontro, uma proximidade com Deus, e somado a tudo isso, também essa programação. Sim. Que nós estamos encontrando pessoas na rua, e às vezes pessoas que nós até nem conhecemos falam: olha, eu já vi o programa da igreja, e faz um comentário, irmãos relatando, né, que aguardam esse momento, o momento desse programa, que é simples, né, uma linguagem simples. Nós não estamos aqui, não somos radialistas, né, como o Juninho, que é especialista em rádio ali, a gente fica até com vergonha aqui na frente dele, fica tímido, dos que vêm aqui, locutores, né, que nós sabemos que é um trabalho, exige uma formação, uma necessidade dessa área também, mas nós estamos pela fé aqui lutando para alcançar, levando avante, né, a mensagem bíblica, a pregação do evangelho, orando pelas famílias, pela nossa cidade. E eu glorifico a Deus, pastor Jairo, porque nós temos sido apoiados, abençoados com a oração da igreja, com a participação desses irmãos, pessoas que nos ajudam com esses brindes. E além disso, não é? Nós estamos tendo aí sempre a participação, Sim. os irmãos nos honrando, né, com essa participação. A Deus toda a glória, todo louvor, e até que Deus permitir de nós estivermos aqui, estaremos aqui falando que Jesus é bom, que Ele salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. E o melhor, sentindo a presença dele aqui também, Isso é verdade. Podendo dizer que Ele pode alcançar os lares e manifestar o seu poder. Pastor Jairo, qual é a palavra? A palavra é mãe. Mãe. Uma Bíblia, um vale-lanche, uma pizza e 6 canecas hoje nessa programação especial. E nós vamos ouvir o hino
Me Faz Tão Bem. E voltaremos daqui um pouquinho. Vai abrindo o coração neste momento de louvor, adoração, que o seu lar seja a extensão da igreja ou a igreja a extensão do seu lar. O culto não pode nunca cessar. Colocamos vírgulas, mas nossa vida é um culto. Tenho tantas coisas pra falar contigo, filho, sou teu amigo, eu te amo. Quero revelar-te alguns segredos e mistérios, meus tesouros são pra ti e nunca te neguei. Mas onde estás? Tua voz não ouvi mais. Onde estás? No altar não te achei mais. Onde estás? Onde estás? Onde estás, meu filho? Na minha palavra não meditas, filho. Onde estás? Na minha casa só visitas, filho. Onde estás? Não mais te importas com aquilo que te entreguei, filho. Te trouxe até aqui pra que me escutes. Falo assim contigo porque eu te amo. Mas onde estás? Onde estás? Onde estás, meu filho? Oh Pai, perdoa minha ausência, reconheço que falhei. Oh Pai, estou prostrado aos teus pés mais uma vez. Sinto saudade de estar em tua presença, oh amado Jesus. Eu te suplico, fala comigo, pois ouvir-te é o que eu preciso. Tu és meu Pai, és meu Senhor, és meu amigo. Sinceramente, sem te viver, não consigo. Me faz tanto bem meditar em tua palavra, me faz tanto bem habitar em tua casa, me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Quando de joelhos clamo, me faz tanto bem. Quando em mistérios canto, me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Escutar tua doce voz me faz tanto bem. Quando estou contigo a sós, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Que nunca seja dor, mas o amor que me leve ao teu altar, meu Pai. Pois me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Ter a vida consagrada me faz tanto bem. De buscar nas madrugadas me faz tanto bem, me faz tanto bem. Palavra viva neste domingo abençoado na qual o Senhor tem nos proporcionado. Quero aqui estar mandando um abraço especial para a irmã Ivani, diz que está acompanhando a gente com toda a sua família, sua mãe que está ali também acompanhando. Irmã Érica Pedro também está aqui junto com a irmã Nilce, também está nos acompanhando. Quero mandar um abraço especial para o Neverton Rios também, que já está participando do sorteio. O Neverton ganhou domingo passado, que é o Lilo, né? Já tá mandando de novo aqui, pastor. E assim, não tem regra, né? Ganhou um domingo, pode participar do outro também, isso né? Aí, eles já estão de olho. A todos os nossos irmãos, Silvia Rosa também que está nos acompanhando, Miraci Marques também, sempre está aqui conosco, Cristina Silva, Deus abençoe a cada um dos irmãos que está conosco, é uma alegria tê-la aqui juntamente nessa programação especial.
Que bênção a participação dos irmãos. E nós temos também uma mensagem, não é, de um amigo, o pastor Gilmar, que está sempre nos acompanhando, nos apoiando. E nós vamos soltar, aí o Juninho vai soltar a mensagem do pastor Gilmar, uma autoridade, além de ser pastor, né, uma autoridade de nossa cidade, vereador, e deixou aqui o registro, uma mensagem nesse dia, nesta programação especial. A paz do Senhor, querido pastor Juscelio, pastor Jairo e todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Aqui quem vos fala é o pastor e vereador Gilmar Santos. Passando por aqui, nessa data tão especial, para poder parabenizar todas as mamães da nossa querida Ibaté e também da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eu quero deixar para vocês o Salmo de número 20. Nós nos alegraremos pela tua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Mãe é corda sagrada do coração do filho, e filho é corda sagrada do coração de mãe. Que Deus abençoe todas as mamães, que Deus dê graça, que Deus dê saúde, que Deus guarde vocês e continue abençoando. Um beijo, fique todas com Deus. Amém, pastor Gilmar, o nosso abraço, que Deus abençoe. Está dado aí o recado, então, a mensagem a todas as mamães, e nós estamos neste especial. O pastor Jairo está ali anotando, e são muitos os nomes. Eu vou repetir aqui, pastor Jairo, que pode alguém ter entrado depois ou não está ainda sabendo como fazer. Manda a palavra mãe para o WhatsApp da Rádio Ibaté, 996-210253, e você estará participando. Teremos aqui no final da programação o sorteio de uma Bíblia, um vale-lanche no valor de R$50, uma pizza e 6 canecas personalizadas. Então, uma programação de muitos brindes, além da palavra do Senhor, dos hinos de adoração. E o senhor quer comentar alguma coisa, pastor Jairo? Fique à vontade. Algum irmão, algum comentário? Sim, tem muita gente mandando aqui, pastor, para participar do sorteio, mas está esquecendo da palavra-chave aqui, que é a palavra mãe. Aí nós não vamos poder colocar, né, pastor Jairo? Exatamente. Tem que mandar Tem gente que colocou aqui, mandou a mensagem aqui e sumiu, não tá mais aqui. Deixa o nome lá e foi embora. Mas assim, para acompanhar o sorteio, tem que colocar a palavra-chave mãe, é um requisito para participar do sorteio de hoje. E eu tenho certeza que no final aqui muitas mamães vão ser presenteadas, afinal de contas são 9 possibilidades de ganhar. Pode ser que saia alguém que da mesma família, né, mandou um filho, um pai, né, a própria mãe mandou aqui pedido para participar do sorteio. Mas são uma oportunidade de 9 pessoas ganhadoras aqui no dia de hoje. E todos os brindes especiais, né? Todos especiais, com muito exatamente. Carinho, com muita alegria, né? Entregar. As canecas serão entregues ali na congregação, a Bíblia, muito especial guardado ali para essas irmãs, amigas, guerreiras, mulheres, né? Que fazem a diferença e tem esse momento especial para compartilharmos aqui. Nós vamos, nesse momento, pastor Jairo, dedicar a todas as mamães da nossa cidade, da nossa igreja, aquelas que estão acompanhando a programação, que acompanharão depois na terça-feira à noite, em nome de todo o nosso ministério, da nossa igreja, que nós sempre falamos aqui. Estamos ali na Floriano Peixoto, número 1513, cultos às quartas, às sextas e aos domingos, temos a escola bíblica. Nós vamos fazer uma dedicação especial. O hino é sempre de louvor a Deus. Nós devemos louvar a Deus, mas nós podemos dedicar às pessoas queridas, e nesse especial nós vamos dedicar o hino Coração de Mãe, da Aline Barros, a todas as mamães da nossa cidade, em nome da nossa igreja. É uma singela homenagem, mas fica o registro da importância das mulheres, das mamães, das famílias. Nós lutamos por esta causa. Então, voltaremos com a palavra bíblica dedicada ao coração também das mamães. Aline Barros, Coração de Mãe, programa Palavra Viva especial. Se
Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada Meus irmãos queridos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, também pelo Facebook da Rádio Ibaté, nós estamos no especial programa Palavra Viva, Dia das Mães. Nesse momento eu gostaria de ler um texto bíblico e compartilhar aqui em poucas palavras uma mensagem ao coração do ouvinte, do irmão que nos acompanha. No livro de Gênesis, capítulo de número 21, a partir do versículo 14, diz-nos assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se
e encheu o odre de água e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Meus amados irmãos e ouvintes desta programação, eu fiquei esses dias pensando e pedindo a Deus que me desse uma palavra para eu ter nesse momento aqui, direcionada ao coração das mulheres, das mães. E me veio muitas coisas à mente, ao coração, muitas mulheres. Se nós fizéssemos, o irmão pode fazer do seu lar, o ouvinte, se o irmão fizer uma pesquisa bíblica sobre mulheres na Bíblia, é um campo muito vasto, extenso, de revelações profundas, de comportamento, de situações, de circunstâncias, testemunhos e até intimidade com Deus de forma bem diferenciada. Mas me veio ao coração, eu me lembrei desta mulher, esta mulher chamada Agar. Ela que retrata, ela tem uma representatividade ligada à figura de Israel, por representar, como Paulo escreveu na carta aos Gálatas, e outros contextos bíblicos, por representar a Jerusalém terrestre. Mas esta mulher que passou por esta situação, que nós lemos aqui esse texto, e que me chama a atenção o agir de Deus com a situação desta mãe. A Bíblia diz que Agar servia na casa de Abrão e Sara. A Bíblia diz que esta mulher, como escrava, era a formação da época, a cultura da época, ela servia de prontidão, a ponto de que o que era ordenado, ela deveria obedecer. E inserida na casa de Abraão, vivenciando ali momentos dela particular, mas também momentos da casa, da amplitude da casa de Abraão, ela acabou que tendo um filho com este homem, por intermédio da ordenança da sua senhora, que era Sara. No momento bíblico, na época, era muito comum, quando uma mulher não poderia gerar, ela tivesse uma escrava, ela poderia ordenar que a escrava gerasse em seu lugar, e o filho seria como que da senhora da casa e não da escrava. Daí eu já vejo, não é, uma situação de desprendimento na atitude dessa mulher, talvez pelo contexto, mas o certo é que ela servia. E pelo fato da senhora, da Sara, achar que seria uma saída, nas entrelinhas nós podemos entender que, com certeza, Agar tinha prerrogativas, predicativos de boa qualidade, senão a sua senhora não teria feito isso. Mas as circunstâncias mudam. Nós vamos encontrar Sara, que era estéril, sendo visitada por Deus. Por volta do capítulo 20, Deus havia feito promessas a Abraão, e nesse contexto da casa de Abraão, essa atitude, não é, de Sara pedir para que ele tivesse um filho com Agar, foi uma saída que nós denominamos a saída do homem. Sara pensou em um determinado momento que seria a solução para que Deus cumprisse aquela promessa de que um dia ela fosse feita mãe. E nós podemos fazer uma abertura nesse especial Dia das Mães e dizer nessa tarde a todos os nossos ouvintes, irmãos, irmãs, mulheres, mães e aquelas que não são mães, que quando Deus faz uma promessa a alguém, Deus vai trilhar, vai abrir, vai preparar, vai moldar situações para que a promessa seja cumprida, e Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa das nossas mãos, embora é fato de que muitas vezes nós queremos resolver com as nossas mãos. Nós queremos solucionar, numa linguagem bem brasileira, nós queremos até dar um jeitinho na situação. Talvez pelo sufoco, pela circunstância, pela agonia e também pela facilidade, porque estava próxima, Agar estava próxima de Sara. Sara então decide que esse tivesse sido ali, ou que essa seria a situação.
Eu faço esse parênteses dizendo a você, ouvinte, irmã, mulheres de Deus e homens também, que este exemplo fique gravado em nossos corações. Se Deus lhe tem feito promessas, se Ele tem preparado algo especial para a sua vida, num contexto de revelação, de palavra, espere em Deus, espere na vontade do Senhor. Tomemos cuidado com atitudes, com direcionamentos que podem até solucionar momentaneamente, mas que podem fugir daquilo que é o projeto de Deus. Existem duas modalidades de ação, que é a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Existem situações que Deus permite, porque nós temos livre-arbítrio. E aí nós podemos resolver com as nossas mãos. E existem situações que a direção de Deus, a forma diretiva, é preparada. E é sempre melhor quando nós temos a certeza de que algo foi direcionado por Deus, porque isso não dará problemas futuros. A história bíblica diz que no capítulo 21 nasce um menino chamado Isaque. Esse agora, filho legítimo da casa, filho de Sara, a mulher que não poderia gerar. Deus começou a trabalhar na vida de Abraão, na vida de Sara, velhinhos, e eles então geraram o menino Isaque. Se alegraram com aquele nascimento, se alegraram com aquele momento, mas o Ismael, o filho de Agar, já fazia parte do contexto, já estava lá, porque ele serviu naquele primeiro momento para acalmar o coração de Sara e também de Abraão, que tinha o desejo de ter um filho, alguém para quem deixar a sua herança, o seu legado. A história bíblica diz que os meninos começam a crescer ali e, logicamente, que as diferenças vão aparecendo no contexto da casa. E a Sara, a senhora da casa, não queria que o seu filho ficasse abaixo ou que fosse reprovado perante alguma circunstância comparado a Ismael. E não demorou muito para que a solução humana começasse a apresentar problemas, pastor Jairo. O Ismael e o Isaque ali na mesma casa já estava uma situação um pouco complicada. E como a Sara era a senhora da casa, Agar era apenas a escrava que servia, na verdade. Aí então Sara procura Abraão e ele diz: olha, está nas suas mãos, você é a senhora da casa. E vem essa situação que nós lemos aqui, em que Abraão chama então Agar e despede o menino. E despede Agar, colocando o odre ali com água, uma alimentação momentânea para que eles pudessem partir. E a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. Eu imagino, pastor Jairo, a frustração desta mulher, que serviu naquela casa, que se prontificou, que serviu com amplitude, porque chegou a gerar um filho para poder sustentar o emocional, a perspectiva daquele lar, daquele casamento. Mas agora, exatamente o que tinham feito ali para que fosse uma solução, era um problema. E a história diz que Agar sai com esse menino e em um determinado momento acaba aquela água. A expressão bíblica, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Eu diria que acabou o recurso. E nesta tarde, nesse programa especial, eu quero falar para você, mamãe, irmã, serva do Deus Altíssimo, mulheres que estão nos ouvindo, que talvez o seu recurso tenha acabado. Recursos acabam, recursos humanos acabam. Recursos emocionais, recursos físicos, financeiros, recursos de palavras, recursos de conselhos, são tantas possibilidades, mas eles acabam. E eu penso, pastor Jairo, que se tem uma coisa que as mamães gostariam, é que o recurso delas nunca acabasse. Eu imagino que, porque a própria Bíblia diz, a Bíblia diferencia o amor da mãe em relação ao filho com qualquer outra relação, de pai, de irmãos. O amor da mãe parece que ele está numa escala diferenciada. Sim. No contexto bíblico. E eu fico pensando que uma mãe, à luz da Bíblia,
Tudo que ela gostaria é que nunca o recurso dela se acabasse para que ela pudesse ajudar o seu filho. Aí Agar se depara com essa situação. Acabou a água, acabou ali o que ela tinha trazido de recurso, e ela coloca o menino embaixo da árvore e vai a um tiro de arco, 150 metros, e fica longe, pensando assim: eu não quero nem ver ele morrer. E me chama a atenção, irmãos, ouvintes, irmãs, mamães nesse especial, que existem situações que nós nos afastamos para chorar. Agar se afastou ali, e nós lemos aqui juntos, ela se afastou, assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Alguns choros são conhecidos, outros, quantos choros das mamães nos travesseiros, pelas noites, as preocupações com os filhos que não chegam, as preocupações com as companhias dos filhos, com a formação do filho, com aquilo que o filho almeja, e às vezes a mamãe não pode comprar, não pode providenciar. E nós pensamos às vezes, como o Senhor enxerga isso? Como Deus vê isso? Se nós olharmos para Agar, nós temos uma mensagem linda aqui da parte de Deus. Quem era Agar? Era apenas uma escrava que serviu. O que ela fez de mal? Serviu. Ela estava servindo a casa do seu Senhor. Mas o certo é que agora ela tinha o Ismael. E o Ismael começou ali a gerar problemas no contexto da casa. Aí a Bíblia diz que ela se vê nesse desespero, pastor Jairo, e coloca o menino e se afasta para chorar. Eu sei que eu estou falando para muitas mães, e falaremos ainda na terça para aqueles que nos ouvirem na continuação do programa. Muitas mães que choram, que derramam lágrimas, que clamam a Deus pelos seus filhos. E eu venho aqui essa tarde, como ministro de Deus, dizer a todas vocês que isso tem valor no céu. O seu choro, a sua lágrima, o seu clamor. Não pare de orar pela sua casa. Não pare de interceder pelo seu filho, de se posicionar, mesmo quando às vezes mal entendida, quando há revolta, porque alguns se revoltam com a mãe e às vezes questionam, mas há uma bênção especial nessa formação, nessa capacitação que Deus dá para as mamães, porque imagine quem era Agar. Esquecida nesse momento, não é assim? E muitas vezes as pessoas priorizam o conselho do amigo, uma amizade, priorizam às vezes o abraço de uma pessoa importante e não priorizam o abraço da sua mãe, aquela que faria tudo por você. A Bíblia fala de uma mulher na Bíblia, que no contexto bíblico, que ela preferiu entregar o filho dela para outra do que deixar ele ser cortado ao meio. A Bíblia fala de uma mãe que pegou um filho, colocou num cesto e colocou nas águas e preferiu dispensar ele nas águas do que deixar com que ele morresse, porque ela gostaria de vê-lo vivo. A Bíblia fala de outra mãe que escondia o filho debaixo de uma árvore, de uma figueira. E Jesus, depois de muitos dias, foi falar com ele e disse: eu te vi debaixo da figueira. Para proteger, a proteção da mãe, o cuidado da mãe é especial. Isso representa Deus. Aí Agar, nessa condição, pastor Jairo, eu caminho para o final aqui, mas eu não posso deixar de citar isso. Nesse momento tão ímpar, tão doloroso, que ela já tinha perdido a esperança, pelo que nós entendemos pelo texto. A Bíblia diz que Deus entra em cena. Aí Deus, ali através do anjo, fala com Agar e pergunta: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Era um menino ali, mas Deus já chamou ele até de rapaz. Desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão. Olha o papel da mãe, pastor Jairo. Sim. Grandes homens, importantes na sociedade, importantes no meio da igreja,
eles têm sempre uma base. Homens que aprendem a respeitar mulheres, a formar famílias, é porque passaram pelo contexto de uma mãe ou de alguém que representou esse papel, como a Bíblia diz. Olha só, ergue-te. Eu diria que essa mensagem é para todas as mamães, as irmãs guerreiras do Senhor nessa tarde. Ergue-te. Levanta-te no seu lar. Levanta o moço, pega-lhe pela mão. Isso aqui é uma mensagem, pastor Jairo, dizendo assim, pega os seus filhos pelas mãos, levanta eles, coloca em pé, porque já tem muita gente para jogar para baixo. Sim. Não é assim? Para amaldiçoar, para maldizer, mas a mãe tem esse poder de abraçar. Quando o filho vem todo cheio de problema, todo ferido, todo cheio de reclamação, a mãe com aquela cautela de mãe, não, meu filho, não é assim. Vai por aqui, vai por ali, e vai ensinando as coisas de Deus, as coisas relacionadas ao amor, e as coisas vão dar certo. A prova disso, olha só, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E olha o que Deus fez ainda para Agar. Aí Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. Mamãe, irmãs que nos acompanham nessa tarde, mulheres da nossa cidade, Deus sempre tem uma saída, e a saída de Deus não falha. Se falhou a saída de Sara, o combinado com Agar, olha que coisa linda agora. Agora a situação de Agar já não está mais aos cuidados da casa de Abraão apenas. Era o próprio Deus falando com ela, como está falando conosco. E a Bíblia diz que ela viu um poço de água, foi, encheu o odre e deu de beber ao moço. O que isso representa, irmãos? Representa a provisão de Deus. Se você tem uma necessidade para a sua casa, para os seus filhos, para a sua vida, nesse dia especial, nós estaremos fazendo uma oração no final desse programa. Ah, mas eu já tenho filhos criados. Filhos criados, trabalhos dobrados. É assim que as pessoas dizem. O trabalho da mãe e do pai nunca acaba com os seus filhos. Assim como o trabalho dos filhos também com os seus pais. Deve haver uma recíproca. E nós enxergamos por esse texto bíblico que Deus então entrou em cena e provisionou o que eles precisavam. Eu creio, pastor Jairo, que esse especial é em homenagem às mamães, mas nós estamos na presença de Deus e como ministro de Deus para dizer que Deus está providenciando situações especiais para lares, para famílias, para que as mamães tenham coragem, mesmo aquelas mais velhinhas, como as mais novas, que também têm um desafio, não é criar um filho na atualidade, com o advento da tecnologia, comportamental, pós-pandemia, pós-verdade, porque hoje não é nem pós-modernidade, é pós-verdade, tantos fatos, não é? Tantos conceitos. Mas aqueles que estão aos cuidados de Deus, é promessa bíblica, mesmo que no deserto errante, porque Agar estava no deserto errante, Deus entrou em cena, ela passa a ficar aos cuidados de Deus. E a Bíblia diz aqui, e abriu Deus os olhos e viu um poço de água. O poço de água que nós temos nesse dia especial para apresentar a toda a nossa cidade, a todos os nossos irmãos e ouvintes, é a palavra de Deus. Você quer que a sua casa dê certo? Que os seus projetos dê certo? Vai pela palavra de Deus. Ah, mas o conselho, o jeito, o jeitinho, a porta que se abriu, se é a vontade de Deus, corre, vai confiante. Se não é, deixa para lá e a sua casa vai ser abençoada. Muitas pessoas entraram por caminhos, pastor Jairo, pensando que iam ser abençoados. E às vezes nem quiseram passar pelo deserto, como Agar passou, pensando assim, eu estou fora de deserto, Sim. não é? Mas ela enfrentou esse momento e ela entendeu, pela revelação de Deus aqui, que o poço de água foi providenciado para que ela pudesse dar água para aquele moço. Dê água aos seus filhos nessa tarde. Dê água aos seus filhos, à sua casa, nesses últimos dias da igreja na terra. E como faço isso? Busque a presença de Deus. Busque a palavra de Deus. Reparta os mistérios que tem revelados nessa palavra. Reparta os dons, os ensinamentos, os mistérios de Deus
com a sua casa. E com certeza, todas as promessas se cumprirão. Porque eu finalizo lendo aqui o último versículo que diz assim: e era Deus com o moço. Olha só, pelo intermédio ali da situação, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Aquilo que Deus prometeu se cumpre na sua casa. Aquilo que Deus revela se cumpre. Porque quando a Bíblia diz aqui, e era Deus com o moço, eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com a sua casa, irmã querida, mães que estão nos ouvindo nessa tarde, nessa programação, quem será? Ah, mas são muitas as batalhas, os contextos. Apresente a Deus em oração, apresente ao Senhor, e Deus fará grandes maravilhas. E para você que está nos ouvindo e pensando assim: nossa, mas eu estou tão distante dessa realidade, a minha casa tão distante, os meus filhos não querem saber dos caminhos do Senhor. Quem sabe até alguma mamãe nesse dia chorando, não por conta do deserto, por causa disso e daquilo, mas pela circunstância. É o filho doente, é o filho nas drogas, é o filho em caminhos errados. Mas se você orar nessa tarde, crer nessa palavra poderosa que não é nossa, mas é a palavra de Deus, a história do seu filho pode ser mudada. Deus pode ter um encontro com ele, mudar, transformar e cumprir a promessa. Até alguns, não é? Que nasceram na casa do Senhor. Eu sei que tem mamães nos ouvindo que os filhos nasceram na casa do Senhor, cresceram e se afastaram. Quem sabe hoje o Senhor pode ir de encontro ao coração deles. E a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha e fazer com que eles voltem e a promessa se cumpra. Sim. Que Deus abençoe a todas as mamães, as mulheres da nossa cidade. Eu deixo essa reflexão bíblica ao seu coração. E o pastor Jairo segue agora com a interação com os irmãos. Que Deus abençoe. Amém, pastor José. Linda foi essa palavra. Muitos comentários aqui de mães que se sentiram, né, representadas por essa palavra, principalmente no momento ali onde, por muitas vezes, tem que demonstrar uma força, mas na verdade não existe ninguém que é super-herói, né? Não existe mulher, super-mulheres, né? Existem mães. E muitas vezes essas mães é dentro dos seus quartos que, ao fechar as portas, que ali derrama suas lágrimas, por saber da necessidade, da dificuldade, o compromisso, né, do cuidado, de zelar pelo aquilo que Deus colocou em suas mãos, que é o seu bem mais precioso. Esses dias eu estava falando com a Tailinga em casa e eu falei assim, do cuidado, né, pastor, quando a gente fala de filhos, eu falei assim, o que a gente tem de mais valor a ponto de deixar na mão de alguém para alguém cuidar? E a gente ali estava falando de coisas de casa, somos simples, humildes, né? Eu falei, será que é o celular? Né? A Tailinga falou, deve ser o carro. E eu falei assim, agora imagina você deixar o seu filho para alguém cuidar, pegar de manhã, devolver à tarde. Então não tem valor isso. E quem é mãe sabe disso, esse cuidado, esse compromisso, esse comprometimento. E muitos filhos não conseguem compreender isso, pastor Juscelio, que eles falam assim, minha mãe, eu não entendo, eu não sei, mas só Deus sabe que a sua mãe passa para dar o melhor para você. E naquela força que ela tem, na necessidade, na simplicidade, eu tenho certeza que ela busca dar o melhor. E eu tenho plena certeza que todos nós que estamos aqui, nós devemos muito, eu falo por mim agora, eu devo tudo que Deus fez na minha vida, eu devo muito à minha mãe. Porque eu tenho certeza que foi por causa das orações dela, o compromisso de sempre estar nos levando para a igreja debaixo de chuva, frio, não importava, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. Mostrando o caminho, né, Até pastor que Jairo? chegou um dia que eu falei assim, minha mãe não precisou mais falar para mim para a casa do Senhor. E hoje eu estou em casa com 2 filhos, o terceiro está vindo aí, e só quem é mãe sabe que quer ter 3 filhos, né? Mas a minha esposa, na qual o Senhor tem nos colocado, Deus está dando graça, e eu tenho certeza que não é apenas a mãe dos meus filhos, mas é como uma super mãe, e Deus está nos capacitando cada vez mais. E nesta tarde que Deus possa também preencher de sabedoria, de graça, e de uma forma recompensando a cada mãe que nos ouve,
assim como o pastor disse, talvez muitas mães estão neste momento chorando, angustiada, porque não ganhou um presente, pastor Juscelio, não porque o filho não deu uma flor, não deu um bombom, mas porque às vezes o seu filho está distante. E tudo que ela queria era só que ele estivesse ali com ela. Por isso, pastor, me vem uma coisa na minha mente, de nós agradecemos a Deus pela mãe que nós temos hoje, porque muitos não têm essa oportunidade. E um dia, nem sempre ela vai estar ali do nosso lado. Sim. Então, Passa este o tempo, é o né, momento pastor de a Jair? gente valorizar mesmo, Enquanto né? está vivo, né? Enquanto Depois estamos vivos. que parte para a eternidade, o papel encerra aqui, não é? E aí, Exatamente. alguns choram, pastor Jair. A gente tem que ser pastor no rádio também, não é? Vamos ser pastores aqui, então deixar o Espírito Santo trabalhar, pastor Jair. Tem muito filho quebrando a cara porque não honra o seu pai e a sua mãe. Exatamente. Tem muita gente aí que tem uma representação tremenda na sociedade, mas não honra o seu pai e a sua mãe e pensa que é bem sucedido com isso. Mas a Bíblia diz para honrar o pai e a mãe, não é? Na simplicidade. E olha, quer ver um segredo, pastor Jair? Filhos que estão nos ouvindo, quer ser abençoado? Quer que a porta que você tanto anseja seja aberta? Quer que as coisas dê certo na sua vida? Honre a mamãe ou o papai, obedeça, respeite. Mas assim, às vezes as pessoas escutam até uma mensagem na internet, um conselho de alguém que ela nem sabe quem é. É verdade. Não é? Hoje tudo é o Google, não é? O Google responde tudo, né? E a sabedoria da mamãe, do papai, às vezes até com simplicidade. Isso. Porque não tem formação universitária, mas tem intimidade com Deus. Tem Espírito Santo na vida. Então tem o bom conselho. Essa tarde é uma tarde de bênção, pastor Jairo. Ô glória, a presença de Deus é real. E fica esse conselho aos corações, não é? E esse conselho do Senhor. Valorizar enquanto tem, não é? Isso, exatamente. Enquanto tem. Que bênção. Maravilha, pastor. Bênção de Deus. Oh, Jesus querido. Não me levem a mal, irmãos, mas eu tenho que dar esse conselho, né? A obediência, honrar o papai, a mamãe. São coisas importantes. Infelizmente está sendo diluído no meio social, não é? Algumas pessoas até com vergonha por causa da simplicidade. Às vezes porque conseguiu um diploma universitário, porque está num cargo, numa situação, aí o pai, a mãe é simplesinho, não quer nem colocar no meio das pessoas. Verdade. Não é assim? Mas não, Senhor. Jesus até na cruz, ele olhou para o irmão dele e falou, aí é sua mãe. Ó. É sua mãe. É sua responsabilidade. Eu era o mais velho, estou sendo morto aqui, mas você vai cuidar dela. Então, sem contar aqueles que abandonam, né? Isso. E o abandono é doloroso. Mas fica o conselho da palavra de Deus. Vamos parar, pastor Jair, senão nós vamos só no conselho e depois nós vamos ficar triste com nós. Vamos dar glória a Deus. Nós temos mais um hino especial, mas o senhor tem uma interação com os ouvintes, lembrando que eles estão mandando a palavra mãe. Tem algum comentário, algum irmão? O senhor fica à vontade. Eu quero deixar aqui o comentário da da Gildete, esposa do pastor Ademir, que ela comentou assim, pastor, e é uma realidade. Mãe é uma forma de Deus mostrar o seu amor à humanidade. Se tem uma forma de nós trazermos um exemplo do amor de Deus, é o amor de uma mãe para com o filho. E este amor, ele quebra fronteiras, quebra barreiras, não existe limites para o que uma mãe pode fazer através por um filho. É bem verdade que, assim como nós já vimos, podemos testemunhar, existem muitas pessoas que não são mães. E exemplos de pessoas que venceram na vida em situações extremamente pelo contrário, por aquela pessoa que disse ser sua mãe tinha abandonado o filho. Mas nesta tarde eu creio que Deus está falando aqui conosco para pessoas, mulheres, guerreiras, mães que não negaram, mesmo na sua fragilidade, na sua simplicidade, não abandonaram seus filhos e fizeram de tudo para que eles pudessem ser alguém na vida. Graças a Deus. Nós temos ali uma mensagem também do vereador Eliseu. Nós ficamos agradecidos, né? O pastor Gilmar, que já faz parte do nosso contexto. Temos também a mensagem do vereador. As nossas autoridades, é uma gratidão. Sempre a participação de vocês. Nós estamos orando por todas as autoridades e famílias da nossa cidade e lutando por esta causa, a família. Nós somos a família de Deus. Nós vamos ouvir o hino, pastor Jairo, Só Quem Tem Raiz.
E esse hino é o final da participação. Então, assim, todos aqueles que enviaram a palavra mãe para o WhatsApp da rádio 996-210253 participarão do sorteio. Quando nós encerrarmos esse hino, nós já faremos também o sorteio da Bíblia, o Vale Lanche, a pizza e as 6 canecas personalizadas. Amém. Bem, sim. E aí os irmãos vão louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos e também pedindo aí quem quer ganhar a Bíblia, uma Bíblia muito bonita. Quem sabe vou ficar alegre, não só com a participação, mas de entregar também esse brinde a todos os participantes. 87,9 FM e Rádio Ibaté pelo Facebook. A sua presença conosco é uma alegria. Programa Palavra Viva. Só quem tem raiz. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, quando ajoelhei. Uma palavra viva nesse dia especial, em homenagem aos Dias das Mães. Tivemos aqui louvores, uma linda reflexão através do nosso pastor Juscelio, a mães, as mulheres
E eu tenho certeza que Deus tem falado profundamente aos nossos corações. E agora nós vamos para o grande sorteio. É novidade aqui. Nós já sorteamos 3 brindes, né, no mesmo programa, né, pastor? Mais 9. Rapaz. Aí a prova que as mamães são fortes Exatamente. mesmo, né, E a caneta pegou fogo hoje mesmo, viu? Tem bastante pedido aqui. Tem bastante aqui pessoas que estão participando do sorteio. Deu praticamente quase 50 nomes aqui, pastor. Olha só. Que estão no que enviaram sorteio. A palavra mãe. Exatamente, que enviaram a palavra mãe. Teve pessoas que mandaram, quero participar do sorteio, mas não mandou a palavra-chave mãe, tá? E esse foi um requisito que a gente falou desde o início do programa, falamos no meio também, que para participar do sorteio era necessário colocar a palavra-chave mãe, tá bom? Encerrou o hino, né, pastor Jair? Então agora encerrou a participação Exatamente. da mensagem. E né? nós já queremos agradecer a participação de cada um que esteve conosco, que mandou o seu pedido aqui. Nós vamos estar no final fazendo oração por cada ouvinte. E neste momento nós vamos estar fazendo o sorteio. Nós vamos começar pelas canecas, depois nós vamos sortear a pizza, o Vale Lanche e o último, o grande prêmio, a Bíblia aqui, que é muito linda mesmo. Olha aí, que especial. E a nossa gratidão, irmã Eider, irmão Magdiel, Giselda, a irmã Érica, Juninho Lanches, Sim. Esse pessoal que tem nos ajudado. Não é, nem podemos dizer que é um patrocínio, é um mimo que nós estamos direcionando com muita alegria. Então vai lá, pastor Jair, eu vou segurar a caixa e o senhor tira a primeira caneca então. Depois a gente faz o inverso, eu tiro uma, o Juninho tira, hoje estamos em 3 aqui. Então vai lá. Então vamos lá, a primeira caneca quem levou foi a irmã Rose Custódio. Olha aí, irmã Rose, parabéns. Estivemos ontem na Santa Ceia, a irmã Rose estava junto conosco. Então nós já vamos marcar. Eu vou tirar a segunda, pastor Jair. Nós temos um tempo ali para retirar. Estou na frente da câmera aqui. A minha esposa falou assim, dá um jeito de tirar o meu nome. Estou até com medo de tirar. Olha, pastor Wesley. Que benção. Pastor Wesley, do Jardim Mariana, congrega ali com o pastor Evandro. É a segunda caneca. A terceira caneca. Vai lá, pastor Jairo. Gabi Mendes. Gabi Mendes, parabéns. Com certeza vai entregar, não é? Pra bastante família. Mães aqui já estão Olha sendo abençoadas. A Gabi já ganhou também algumas vezes aqui, né? Sempre está aqui participando. Isso. Assim que terminar as canecas, pastor Jair, os 3 últimos vamos até a 6ª caneca. Deixa o Juninho tirar uma. Então já temos 3. Pastor Wesley, Gabi Mendes e a irmã Rose. Irmã Débora de Paula. Irmã Débora, parabéns. Deus abençoe. Vai lá, pastor Jairo. A 5ª caneca, hein? E essas canecas personalizada. Personalizada, né, pastor? Muito bonita, viu? Daiane. Se eu não me engano, é Daiane. É aquela irmã que veio... Esposa do irmão William. Isso, essa mesmo. É a que mandou Deus no Facebook. abençoe. Ela ganhou, irmão. Ganhou. Daiane, exatamente. parabéns. Deus abençoe. Então, a 5ª caneca. Agora a última caneca desta programação. Juscelio. Vai lá, hein? Opa, vamos lá, irmãos. Opa, vamos ver. Erivelto. O Erivelto levando uma caneca. Parabéns. Com certeza vai entregar para alguém de presente. Muito obrigado à participação desses irmãos, ganhadores das canecas. Já saíram 6 canecas personalizadas. E agora, pastor Jairo? Agora a gente vai sortear a pizza. A pizza. Já vai garantir a janta. Olha aí, hein? Vai levar a mamãe para comer uma pizza. Essa mamãe não vai precisar fazer janta aí um dia. É só passar lá no irmão Magdiel, na irmã Giselda. Está bastante mexido aqui. Vem aqui, Juninho, passa para ele, pastor Jairo. Deixa ele tirar a pizza. E o ganhadora da pizza, Paulo Garcia. Bom, Paulo, parabéns, olha aí. Já vai. É só ele e a esposa, então uma pizza certo. já tá feita a janta, pastor Jair. Que bênção. E agora o Vale Lanche no valor de R$50. Eu tiro o Vale Lanche e o senhor tira a Bíblia. Não, eu tiro o Vale Lanche, você tira a Bíblia. Eita, deixa a honra pro maior, né? Que isso. Cristina Silva.
Irmã Cristina, irmã do olha nosso só. pastor Juscelio. O Vale Lanche no valor de R$50. É só passar lá no Juninho. Depois nós vamos entregar o papelzinho e retirar. Parabéns, irmã Cristina, que é minha irmã, mas é a minha irmã mais velha. Muito foi minha mãe também, muitas vezes, né? Nós somos uma família grande. O grande prêmio tão esperado e que é a Bíblia. Essa Bíblia é bonita, pastor Jair, uma capa dourada. Eu vi a foto, pastor. Muito bonita. E Vamos agora, lá, hein? Será que tem alguém orando lá de lá? Eu quero ganhar uma Bíblia. Olha, se decorar o Salmo 119, pastor Jair, eu abro oportunidade na congregação para citar ele lá. Se citar inteiro, ganha a Bíblia, pastor. Inteiro. A gente compra outro. Ó, tô mexendo aqui, irmãos, vou tirar. A irmã Regilane tá falando lá, meu Deus, usa o meu marido. Ó, saiu 2. Tem 2 aqui, pastor Jair. Deixa eu tirar. Ó, tem que sair um só, né? Tá tudo embaralhado. Pronto. Vamos lá, hein? A Bíblia, quem levou... é muita sorte pra uma pessoa só, né? Rapaz. Irmã Giselda, novamente. Olha aí, irmã Giselda. Parabéns. E ela comentou, pastor, Giel, põe o seu nome aí, quem sabe você ganha, você tem sorte. Ele ganhou o bolo da irmã Vânia, agora levou a Bíblia novamente. Pronto, olha só. Esses são os nossos irmãos. O senhor quer repetir os nomes rapidinho, pastor Jair? Nós estamos anotando aqui. Os ganhadores das canecas. Rose Custódio, pastor Wesley, Gabi Mendes, Débora de Paula, irmã Daiane e Erivelto, Lourinha. Esses daqui são os ganhadores das canecas personalizadas. A pizza quem ganhou foi o Paulo Garcia, o Vale Lanche foi a Cristina Silva e a Bíblia, a irmã Giselda também, que levou a Bíblia aqui nesta... Parabéns a esses irmãos, a essas mamães, que Deus abençoe. E nós voltamos em um minutinho. Não saia daí. Vamos terminar em oração. A oração, ela é a chave da vitória do crente, daqueles que temem a Deus, orando por todos os pedidos e a nossa cidade. Em um minutinho, que Deus abençoe os irmãos, essa premiação abençoada nesse especial Dia das Mães. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a me incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece. Ore conosco nessa tarde, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos a Ti por esta programação, por este momento especial em que o Senhor reservou a cada um de nós e aqueles que estiveram conosco através dessa ferramenta, o rádio e também as redes sociais. Queremos pedir, Senhor, desta vez mais, a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre a nossa cidade e toda a nossa região. Que o Senhor possa continuar com as Tuas mãos estendidas, salvando almas, curando enfermos nessa tarde. Senhor, nenhuma autoridade resiste o nome poderoso de Jesus. E o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades.
Por isso, na autoridade do teu nome, nós oramos, repreendendo toda enfermidade, abençoando, Senhor, a vida das tuas servas, das mamães, das mulheres, Senhor. Que o Senhor possa continuar ajudando a cada uma na sua realidade. Aquelas que sustentam os seus lares, que batalham pelas suas famílias, também na esfera espiritual. Que o Senhor possa cumprir o bom desejo do coração, abrindo portas, prosperando, dando livramento, Senhor, alcançando os filhos, a extensão, Senhor, a lágrima das tuas servas, das tuas filhas, aquelas que ouviram esta mensagem, esta programação, e que precisam de um socorro do Senhor. Quem sabe, Senhor, que estão frustradas, entristecidas, ou mesmo, Senhor, sem recursos, como o Senhor revelou pela tua palavra. Eu quero ministrar, Senhor, como dispenseiro do céu, que o recurso do Senhor entre em cada lar, em cada casa, e que a bênção e o milagre seja concretizado para a glória e o louvor do teu nome. Agradecemos por mais este programa, pelas nossas vidas, por cada irmão ouvinte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da criação, ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano. Pastor Jairo, Deus abençoe. Juninho, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os ouvintes. Uma ótima semana. Terça-feira, às 19h30, reprise. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e aguardamos você, toda a sua família ali conosco. Domingo às 18 horas, Floriano Peixoto, 1513, serão bem-vindos todos que estiverem ali conosco.